Vamos conversar agora com o deputado federal eleito, César Conago, que está aqui no nosso estúdio. O senhor falou de saúde no início, a gente acabou de ver agora a reportagem. E o drama que a família desse rapaz passa é um drama recorrente. A gente mostra isso aqui quase toda semana. O que o senhor pretende fazer lá em Brasília para melhorar o atendimento público à saúde? Só complementando, também a pergunta do Josinei Barreto da Serra, que já escreveu aqui, falando o senhor como médico, o que pretende fazer na área de saúde? Na verdade, o governo atual muito pouco olhou pela saúde. E tem um problema crônico na saúde brasileira. Governo estadual? Governo federal. Porque várias ações implementadas eles não fizeram mais. E principalmente, o problema da saúde é principalmente de financiamento. A lei brasileira estabelece que os estados devem gastar 12% das suas receitas, os municípios 15%, e ele não tem uma relação de quanto ele deve gastar. E o governo federal? O governo federal. O governo federal tem uma emenda constitucional chamada PEC 29. Essa será uma luta muito grande nossa, que eu vou, na verdade, ajudar a mobilizar aquele Congresso para que possa aprovar. Aí a PEC vai colocar 10% dos recursos federais em saúde. Hoje o governo federal não tem uma relação de quanto ele deve colocar para a saúde, como tem, por exemplo, na questão da política de educação. E a política de saúde, com certeza, é a política mais importante. Essa matéria que nós vimos hoje, isso é muito comum, porque, pra você ter ideia, Mário, há 20 anos atrás, eu sou médico, 2/3 dos recursos vinham do governo federal, lá no governo Camata. Hoje, 2/3 não vem do governo federal, é o governo do estado e prefeituras. Houve uma inversão dessa lógica, é preciso que o federal se comprometa com a população e coloque esses 10%. Independente de quem seja o presidente. Mesmo que seja do PSDB, que é o partido do senhor. Independente de quem seja o presidente, eu tenho posições muito claras. A minha posição é de apoio e de fazer com que as políticas sociais, as políticas públicas, as demandas da população brasileira sejam atendidas. Então, para a saúde, na avaliação do senhor, o problema não é... Tem dois problemas básicos. É mais gestão? O problema principal é falta de dinheiro. Não, tem a questão do financiamento e tem a questão de gestão, de qualificação, de valorização permanente dos servidores e de você hierarquizar esse serviço. Perfeito. Está aqui então o deputado federal César Conago dizendo que vai propor aí que o governo federal também tem um compromisso, um gasto mínimo com a saúde de pelo menos 10%. Na verdade, eu não vou nem propor, já está lá há 10 anos no Congresso. Vai trabalhar para aprovar. Está engavetado. E nós vamos lutar porque o governo federal tem que ter um recurso para que os estados... O que está acontecendo hoje? A população bate a porta da prefeitura, do governo do estado, e quando não, ela que já é tributada, eu vejo muitos hospitais do interior fazem lá atividades de doação de café, de garrote, de boi, para poder não fechar os hospitais. Nós temos hospitais no interior sendo fechados por insuficiência de recursos. Por quê? Porque o que o SUS repassa, ele não está pagando 1/3 do valor dos procedimentos hospitalares. Esse é um grande problema brasileiro. Deputado, perguntas que a gente tem feito para todos os deputados eleitos ou reeleitos aqui, deputados e senadores. Primeira, em relação ao repasse de verbas para o Espírito Santo. O Estado arrecada muito imposto, passa uma grande quantidade de imposto para o governo federal e vem pouco em troca. A gente recebe pouco de volta. Onde é que o senhor acha que a atual bancada falhou? Que tipo de dinâmica diferente deve ser utilizada? Qual a estratégia para mudar isso? Acho que o importante é ter uma interação e uma unidade maior entre a bancada. Segundo, é a bancada valorizar mais as emendas coletivas, em que você enfrenta problemas estruturantes, não que se terminem com as emendas individuais, mas que se articule a bancada e que se articule inclusive com outros estados, para que os vizinhos, seja do Nordeste ou seja do Sudeste, para que os problemas e os gargalos do Espírito Santo sejam enfrentados. Nós somos a lanterninha, sublanterna dos investimentos federais, dos repasses de recursos, e não pode falar porque a bancada é pequena. O jornal A Gazeta, coisa de 2 meses, um mês atrás, derrubou essa tese. Mostrou vários estados do Nordeste com bancadas parecidas com a nossa, um pouco maior, 14, 11 parlamentares, com recurso quase que o dobro do recurso do Espírito Santo. Então você acha que aí no caso certamente a União faz a força? A União faz a força e mesmo a articulação da bancada capixaba com bancada de outros estados naqueles problemas que interessam ao Espírito Santo. E nós temos problemas gargalos sérios de estados federais que estão praticamente esburacadas e abandonadas. O problema do porto, o problema do aeroporto, até o Serra citou nesse debate último, o problema do aeroporto de Vitória, que está ali parada aquela obra desde 2005, quer dizer, precisamos ter investimento. O Espírito Santo não pode ser exportador só de recursos. O recurso tem que voltar e as obras federais. E aí tem que se dizer, o governo do estado em algumas obras tentou até estadualizar essas obras, mas o federal não topou e você pega uma obra como a do Contorno, 20 anos
de luta e de execução. Eu acho que essas coisas têm que ter mais respeito com a população. Perfeito. Nós vamos lutar por esse entrosamento e para que o Espírito Santo não seja tratado com discriminação. Vou dar só um exemplo, aí eu tenho um número. Saneamento. O Espírito Santo está investindo 1 bilhão. Eu perguntei aos técnicos de saneamento, semana retrasada, quanto do governo federal do seu orçamento, fundo perdido? 4%, 40 milhões. Eu falei, quanto foi para o Rio de Janeiro? 2 bilhões. Quanto foi para o estado da Bahia? 800 milhões. Aí eu perguntei, mas qual é a justificativa do pessoal do saneamento? Não, o Espírito Santo está organizado, o Espírito Santo tem recursos, então nós começamos a ser tratados, nós que era o patinho feio, começamos a ser tratados agora como o primo rico. Deputado, então tem que mudar essa relação. Tem pergunta da população, pessoal lá em Camburi. Olha lá, o Daniel Cariello está com um representante da população. Quem é que está aí, Cariello? Ó, quem está aqui é a dona Matilde, corajosa, caminhando nesse frio e veio fazer uma pergunta para o deputado. Pode perguntar. Nós gostaríamos de saber o que o senhor vai fazer na área de saúde, da violência mesmo, tantos jovens morrendo, de 12 anos em diante estão morrendo aí, nós estamos perdendo os nossos jovens. O que o senhor vai fazer? Esse é um problema nacional grave, porque o problema da violência tem a ver com a questão do acesso da população à educação, às políticas de habitação, saúde e, evidentemente, a presença do crack, a presença da droga. O meu partido e o meu candidato tem uma proposta clara. Esse problema não pode ficar restrito aos estados, né, como se a União não tivesse uma responsabilidade. Criar uma Guarda Nacional, defender as nossas fronteiras, porque 80% da droga que entra nesse país entra ou pelos portos, ou pelos aeroportos, ou pelos nossos limites de país. É fazer uma guarda para combater a entrada de droga e principalmente ter um Ministério de Segurança que coordene a política nacional das várias polícias. Temos Polícia Federal, temos Polícia Civil, Polícia Militar, guardas municipais e tem um plano nacional de enfrentar o problema. Eu tenho certeza que se isso for articulado pelo governo federal, colocando recurso e não orçamento, recurso efetivo na segurança, nós vamos diminuir a criminalidade, os homicídios e com certeza investir muito em prevenção, em educação, em políticas para os jovens, em cultura, em esporte, para que nós possamos ter uma população juvenil que não morra tanto como está morrendo hoje, praticamente dos 13, 14 anos aos 24 anos. Bom, já falamos aqui de saúde, segurança, também repasse do governo federal. Tem outras perguntas que eu acho fundamentais aqui, deputado. Gasto do parlamento, o gasto do Congresso. Uma pesquisa da ONG Transparência Brasil mostrou que o cidadão brasileiro gasta muito com o Congresso para manter os políticos lá, senadores e deputados federais. No caso do deputado federal eleito, o senhor vai receber 13º e 14º salário. 14º salário, que o senhor considera isso uma mordomia? O senhor vê justificativa para isso? Na verdade, o Estado brasileiro, geralmente, ele é muito caro. Não só o legislativo, como o executivo. Quer dizer, a quantidade de cargos comissionados, a quantidade de gastos extraordinários com atividades meios que não tem nenhum sentido para a população. Os cartões corporativos e por aí afora. Eu sempre tive uma vida pública, desde que passei pela Câmara de Vitória, de muita austeridade. O dinheiro da população é santo. E nesse caso, o 14º... Acho que essas questões todas têm que ser revistas à luz de posições austeras, de congressos que entendam que aquilo ali é financiado por um único caixa, que é o caixa da população. É o dinheiro do povo, o dinheiro do contribuinte. Isso, eu acho que a austeridade é sempre uma marca muito importante, e é a minha marca na Câmara de Vitória, na Assembleia, quando fui presidente, a austeridade que nós sempre tivemos, devolvendo o dinheiro, quer dizer, acabando com o nepotismo e fazendo com que a população seja respeitada nos seus recursos, e esses recursos vão para a saúde, para a educação, para a segurança. E o senhor vai carimbar essa marca do senhor propondo acabar com isso? É um compromisso? Eu vou estudar essa matéria, evidentemente, que tudo aquilo que eu senti, que não tem nenhum sentido para a população, isso seja reduzido. Não parece que requer muito estudo. Tem 14º salário. Tem. E o senhor pode assumir o compromisso? Eu vou tentar acabar com isso? Não, eu vou estudar essa matéria, evidentemente eu quero respeitar a população, e se isso for uma coisa exorbitante, eu não sei de que forma isso é pago. Nós vamos rever à medida em que, evidentemente, precisa do coletivo. Quer dizer, a gente pode propor muita coisa no Congresso, mas tem que ter articulação e tem que ter um Congresso renovado, Mário, para que ele possa realmente rever práticas antigas, sabe, que discrimine a população e crie privilégio. De minha parte, não terá de criar qualquer privilégio. Isso é um privilégio, 14º, outras, é privilégio? Acho que é privilégio porque a população que ganha salário mínimo não tem essa mesma situação. Deputado, para a gente também caminhando para o final aqui, indicação de cargo para órgão federal aqui do Espírito Santo. A gente acompanha que são os políticos que indicam os cargos, os políticos da bancada federal, senadores, deputados federais. Como é que o senhor avalia isso? O
O senhor vai indicar cargo para algum órgão público aqui do Estado? Olha bem, isso depende muito da posição do governo federal e do executivo. A minha posição clara. Os cargos comissionados que hoje estão deturpando a Constituição deixa claro que esses cargos é apenas cargo de comando, de gerência. Tem que ter competência técnica, tem que ter uma vida ilibada, uma vida correta, pessoas que tenham formação ética e moral para assumir esses cargos, experiência e muita competência. Ele pode ser um quadro técnico, como pode ser um quadro político. Né? É só ver a nossa experiência aqui no Estado e na Prefeitura de Vitória. Isso tem funcionado, o senhor acha? Na maioria das vezes, não. O que eu discordo é o loteamento. Quer dizer, coloca os companheiros... Olha bem, o fato da pessoa ter um mandato político não significa que ele não tenha competência para gerenciar, até porque esses cargos são públicos. O que não pode ter é eu vou privilegiar o meu partido e os meus companheiros e deixar quadros de carreira, quadros importantes que você tem nos ministérios, eles ficam de lado e entra uma pessoa que não tem nenhum compromisso, nenhuma competência e não ouve ninguém e transforma aquilo num departamento do seu partido. O Serra deixou isso muito claro. Os partidos podem indicar, mas a referência é a direção nacional do Executivo. O senhor vai indicar para algum órgão público federal aqui do Espírito Santo, algum cargo? Vai ser indicação do senhor? Essa não é uma preocupação, porque eu acho que eu quero o Estado funcionando. Sim, mas o senhor vai indicar? Não tem interesse nenhum de indicar. Posso até indicar, mas não tem interesse nenhum, porque nunca fiz política indicando gente. Sempre fiz política levando resultado para a população, sabe? Na agricultura, como fizemos quando passamos lá. Eu sou médico. Fui secretário da Agricultura, mas levei resultado. Fizemos um planejamento junto com os produtores rurais e com os técnicos. O que importa é o compromisso, a experiência e a competência e, acima de tudo, o respeito à população, Manel. Deputado César Conago, obrigado pela presença aqui no Bom Dia Espírito Santo. Falamos muito aqui de vários assuntos. O deputado foi eleito com quantos votos, deputados? 80.700 e alguma coisa. 28 votos. Quero aproveitar para agradecer à população capixaba essa votação.